Nessa aula você aprenderá tudo sobre a identidade Gamini extravagante. Olá! Para quem não me conhece, eu me chamo Thaís Mello, eu sou estrategista de imagem e aqui no canal nós falamos sobre moda, estilo e comportamento. E hoje a aula é sobre Gamini extravagante. Se você assistiu a todas as aulas até aqui, você sabe muito bem que essa é a nossa última aula, é a última identidade corporal, ok? Então nós iremos começar falando sobre as características corporais da Gamini extravagante e a sua essência. A Gamini extravagante é uma Gamini, como o nome já diz, ela tem um equilíbrio entre essências feminina e masculina, mas ela puxa um pouquinho para o lado da essência masculina. Ela tem um toquezinho a mais de essência masculina. E eu escolhi 3 belíssimas mulheres para apresentar as fotos e exemplificar cada uma das características que eu vou falar aqui para vocês ao longo dessa aula. A primeira mulher é um ícone fashion até hoje, a eterna bonequinha de luxo Audrey Hepburn. Ela era uma Gamini extravagante. A segunda é a Emma Roberts, que também é uma Gamini extravagante, uma menina um pouco mais jovem, né? Uma mulher um pouco mais jovem. A gente também vai conseguir identificar várias características na estrutura corporal dela. E por último, uma das maiores influenciadoras brasileiras. Ela entrou aqui no YouTube quando tudo isso aqui era mato. Camila Coelho também é uma Gamini extravagante, tem vários looks belíssimos para conseguirmos aí analisar e trazer essa essência de Gamini extravagante à tona. Então vamos às características corporais da Gamini extravagante. Por ser uma Gamini, ela continua tendo uma estrutura corporal mais baixa, ela tem uma estatura mais baixa, ela continua sendo uma mulher de estatura baixa, mas ela tem uma ampla angularidade na sua estrutura óssea. É o que faz com que ela seja uma Gamini extravagante, com um toque de essência masculina ali um pouco mais presente. Os ossos dela também são ligeiramente mais largos e os ombros mais quadrados do que uma Gamini pura, por exemplo. As mãos e os pés dessa Gamini são levemente maiores em questão de proporção com o seu corpo. Os braços e pernas também são levemente maiores e mais longos em proporção corporal. O ponto forte de essência masculina dessa Gamini, da Gamini extravagante, é a musculatura. Ela é uma mulher muito muscular, ela aparenta ser muito forte e angulosa. Ela tem bastante musculatura evidente, ela tem essa nitidez na musculatura dela. Ela tende a ser mais magra e a ter linhas mais retas. O quadril e o busto dela são mais sequinhos. Ela tende a ter a carne mais tensa, a carne mais esticada sobre a pele, sobre a musculatura dela. A Camila Coelho, por exemplo, tem várias fotos dela aí de biquíni na internet, a gente consegue identificar de uma forma bem simples o que é essa carne mais tensa e um pouco mais esticada sobre a pele, essa musculatura evidente. Fica muito nítida nas fotos da Camila. Ela tem essa leve definição e nitidez da musculatura. Essa característica é muito presente na Gamini extravagante. Então vamos às características faciais dessa Gamini extravagante. A Gamini extravagante costuma ter contornos ligeiramente mais nítidos e ela costuma ter os olhos bem grandes. Geralmente os olhos da Gamini extravagante são mais expressivos e às vezes até mais misteriosos, aqueles olhos bem grandões. São olhos realmente que chamam a atenção, eles brilham de certa forma, ela tem esse ar mais jovial e os olhos dela expressam muito bem isso. Geralmente os lábios da Gamini extravagante são de moderados a cheios. A gente pode encontrar aí uma Gamini extravagante com os lábios um pouco mais carnudos. As linhas corporais para essa mulher, as indicações de vestimenta, são linhas mais retas, nítidas e até levemente mais angulares. As linhas mais retas e afiadas vão favorecer essa identidade corporal. Como eu já disse nas outras aulas falando sobre as Gaminis,
os blocos de cores vão fazer com que essa beleza brilhe. Então, os opostos, o claro, o escuro, o pequeno, o curto e o longo e o alto, vão ajudar bastante na comunicação visual dessa mulher. Peças assimétricas, irregulares, mas ajustadas ao corpo, com ajustes bem detalhados e nítidos, ajustes precisos, vão ser muito relevantes para a comunicação visual da gamine extravagante. Acessórios excêntricos, incomuns e até diferenciados, com um toque de criatividade, vão ajudar essa gamine a brilhar em qualquer produção. Essa gamine tem um certo drama e até um certo afiamento que explica essa extravagância. O nome é gamine extravagante não é à toa, porque ela tem esse toque de essência masculina um pouco mais aflorado, mas ela continua sendo uma gamine, uma mulher pequena, feminina, delicada, mas ela ainda tem essa angularidade, esse toque de angularidade, esse afiamento e até umas certas linhas mais afiadas e com bordas mais afiadas e angulares, de certa forma. Ela tem esse toque de drama e extravagância, mas ela não deixa de ser uma gamine. Então ela precisa, novamente, trazer o equilíbrio, de certa forma, para a comunicação visual dela. A quebra da silhueta, no caso, o bloco de cor, vai funcionar muito bem. Os blocos de cores, trazendo essa quebra no meio da silhueta da gamine extravagante, vai funcionar belíssimamente. Quem fazia isso com maestria era a Coco Chanel e também a Audrey Hepburn, né? Duas gamines extravagantes. Elas eram ícones da moda, não é à toa que até hoje são lembradas. Os tecidos devem ser de leves a moderados, mas eles precisam ter uma certa estrutura para que eles consigam comportar a beleza dessa mulher. Ela precisa de peças mais esculpidas e ajustadas ao corpo, peças que tragam esse acabamento sob medida, com detalhes mais firmes, que tragam esse detalhamento, esse excesso de detalhamento que a gamine segura muito bem, mas puxando um pouco mais para o lado extravagante, para o lado glamuroso e até com uma certa essência masculina. Como eu já disse anteriormente, o contraste de cores vai funcionar muito bem para a gamine e também os opostos. Então, o curto com o longo, o estreito com um pouco mais largo, embora muito largo também não seja o ideal para a gamine, mas ela consegue brilhar nos opostos, nas peças opostas, mas nada muito extremo, ok? Nada muito extravagante, nada muito dramático e também nada muito delicado e romântico como uma romântica ou como uma dramática pura, ok? Que isso fique bem claro. Ela continua sendo uma gamine com as duas essências presentes e isso precisa ser replicado na vestimenta dela. Os acessórios podem ser excêntricos e diferenciados, únicos, que tenham um design diferente, às vezes até meio louco, diferenciado. Algumas pessoas vão torcer o nariz, mas na gamine vai ficar belíssimo, porque ela segura essa excentricidade, ok? Então, detalhes, excesso de detalhes vão funcionar muito bem. Cores mais vivas, cores mais chamativas, contrastes de cores, estampas, como eu já falei anteriormente, vão funcionar muito bem. Os acessórios vão ser os grandes aliados dessa mulher. Ombros bem definidos e pontiagudos também vão funcionar muito bem. A assimetria e a geometria vão fazê-la brilhar. Mixes criativos de texturas de tecidos e também de cores, contrastes. Ela vai ficar belíssima com várias cores e toques mais criativos. A cintura deve ser levemente mais caída e baixa. E os acessórios devem ser irregulares e esculpidos. As calças da gamine extravagante devem ser mais justas, ok? Não embaladas a vácuo, mas elas devem ser mais ajustadas ao corpo. Isso favorece também a estrutura corporal dela. Ela tem uma beleza intensa, com um certo mistério e até uma delicadeza. Ela une esses dois mundos de uma forma ímpar. A gamine extravagante deve evitar bolsas muito moles e arredondadas, muito curvas. Isso não funciona muito bem para ela. Ela precisa de um pouco mais de estrutura. Lembre-se, ela é uma gamine extravagante, ou seja, ela é uma gamine, um equilíbrio entre as duas essências, puxando um pouco mais para o lado
da essência masculina. Joias mais grossas, esculpidas, assimétricas também vão funcionar muito bem para a beleza da gamina extravagante. Na maquiagem, cores mais profundas e até mais ousadas e sensuais, que tragam esse esfumado, esse mistério para o olhar que é tão marcante da gamina extravagante. Bochechas mais marcantes e um batom mais profundo também vão valorizar a beleza dela. O cabelo deve ser assimétrico, curto, pontiagudo, com pontas, recortes e camadas. Isso vai valorizar também o rosto dessa mulher. A gamina extravagante, diferente da gamina suave, deve fugir daquilo que é macio. Então, nada muito macio, cortes muito macios, ela não precisa disso. Ela precisa de assimetria e também de um pouco mais de afiamento. E o corte dessa mulher, por ser mais curto, também deve estar em dia para valorizar a beleza dela. E como eu disse no início dessa série, não existe uma identidade melhor ou pior. Cada beleza tem a sua singularidade, cada uma consegue brilhar com a sua beleza natural. Então, abraçar a sua arquitetura e conseguir entender aquilo que te valoriza vai te ajudar a ter uma comunicação visual efetiva e, acima de tudo, a aumentar a sua autoestima e fazê-la se sentir linda e cada vez mais bonita ao longo dos anos. Todas essas características e indicações são apenas indicações, são apenas uma ferramenta. A teoria jamais deve ultrapassar a barreira daquilo que você gosta. Então, se por acaso a sua indicação diz que você precisa de peças mais longas, mas você gosta de um comprimento mini, não há problema algum. A teoria não é para aprisionar, a ferramenta jamais deve ser para aprisionar, mas sim para libertar e direcionar. Você é livre para fazer aquilo que você quer fazer, utilizar aquilo que você gosta de utilizar. Acima de tudo, o que deve prevalecer é o seu gosto pessoal. Isso é incontestável. E chegamos à nossa última aula. Essa foi a identidade Gamini extravagante. Comente lá na nossa comunidade, nesse post que está aparecendo aqui na tela, a sua opinião, a sua pergunta a respeito dessa teoria, dessa ferramenta tão importante dentro da estratégia de imagem. Nós temos uma live marcada no dia 29, às 7 horas da noite. Eu aguardo você para nós batermos um papo e eu vou responder o máximo de perguntas que eu conseguir a respeito da teoria The Key Body Types. Eu só responderei as perguntas que estão nos comentários desse post lá na nossa comunidade aqui dentro do YouTube. Então não perca tempo, porque amanhã nós temos uma live marcada, nós temos um encontro marcado às 7 horas da noite e eu aguardo você aqui no canal. Ative as notificações para que assim que eu entrar na live, você ser notificada e vir correndo aqui bater um papo comigo, ok? Muito obrigada por ter assistido essa série de vídeos incrível, que você tenha aprendido bastante comigo e que você consiga aí utilizar essas informações da melhor forma possível na tua comunicação visual. Ah, e comenta lá na comunidade, nesse post, qual o seu palpite, a sua indicação da minha identidade corporal. Será que vocês conseguem acertar qual é a minha identidade corporal? Quais são as características e em qual família vocês vão me categorizar, me catalogar de certa forma, ok? Comenta lá e eu só vou contar amanhã na nossa live. Então, se você quiser saber qual é a minha identidade dentro da teoria de David Kibe, vai ter que assistir a live, vai ter que vir no encontro marcado comigo, ok? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.